Olá, boa noite. Mais uma vez, a família de Deus se reúne através da internet. Hoje, dia 26 de julho de 2020, é um dia memorável. É um dia em que nós observamos, como todos os outros dias, a presença de Deus em nossas vidas. Desenvolvemos a nossa salvação, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. Nós somos uma comunidade cristã, Ministério Graça e Intimidade. Uma comunidade está sediada em Macaé, abrangendo as cidades adjacentes, como Rio das Ostras, Quissamã, aqui Córrego do Ouro, as outras cidades vizinhas, que nós temos, Casimiro de Abreu, Barra de São João. O nosso objetivo, a nossa visão é levar esta mensagem da graça de Deus de maneira que nós possamos alcançar os eleitos, os predestinados, aqueles que hoje muitas vezes estão distantes de um convívio social cristão, ou até mesmo convivem socialmente dentro de uma determinada denominação, enfim. A visão que nós temos de evangelho é de trazer a liberdade que Cristo nos outorgou. Esta liberdade verdadeira. Fica conosco. Meu nome é Marcos Felipe, eu sou o pastor Marcos Felipe, e nós estamos prontos para desenvolver este trabalho, trabalhar para o nosso Pai, para o nosso Deus, para o nosso amigo. Nós vamos daqui a pouco iniciar alguns louvores, vamos cantar alguns louvores, e eu convido você que está conosco pelo MGI Macaé, convide um irmão, convide um amigo, um vizinho, vai lá no Facebook do Marcos Felipe Ferreira, vai no nosso Facebook, compartilha com seu irmão, compartilha com a sua família este vídeo. Nós estaremos mais tarde no YouTube, hoje estamos ao vivo pelo Facebook, e eu convido você neste momento a fazer o seu cadastro lá no nosso canal do YouTube, Ministério Graça e Intimidade, Pastor Marcos Felipe. Faz o seu cadastro no canal do YouTube, acessa, nós temos mais de 40 vídeos ali, mais de 40 mensagens através de vídeos, mensagem da graça de Deus, um ensinamento de um alimento sólido, com uma constância naquilo que Deus nos tem trazido pelo entendimento da revelação, da sua palavra, da sua graça, pela natureza, por aquilo que nós vivemos, uma vida abundante, procurando crescer, desenvolver em todas as áreas de nossas vidas. Você que está conosco, ligadinho, que já se cadastrou no YouTube, convide um amigo, um vizinho para fazer o cadastro também, para que nós possamos também crescer nessa mídia, para que nós possamos ampliar os nossos horizontes em termos de marketing digital, porque a Igreja de Cristo nos dias atuais, ela tem essa missão importantíssima de compartilhar na localidade, de compartilhar no seu estado, no seu país e ao redor do mundo esta mensagem de graça, a mensagem libertadora, uma mensagem que mostra a verdadeira regeneração que Deus trouxe aos seus filhos. Então hoje nós vamos cantar louvores maravilhosos, do jeito que eu sou, ou te encontrar, como alguns chamam, uma composição do nosso amigo pastor Joran com Ed Wilson, que o Zé de Paula gravou muitos anos atrás, depois também foi gravado por Alex Gonzaga, e é uma composição maravilhosa. Nós vamos cantar também Quero Que Valorize, que eu não sei de quem é a autoria, mas é uma canção maravilhosa que também se canta nas comunidades cristãs, e uma canção de nossa autoria. Deus nos tem capacitado a escrever, Deus nos tem capacitado a fazer algo para Ele, e faz parte da vida nesta terra, criar, desenvolver, fazer algo para o reino de Deus. E a canção que nós vamos entoar de nossa autoria chama-se Tudo de Bom. Amar a Deus é tudo de bom, porque Ele nos amou primeiro.
Então, eu convido a minha filha Tamires a fazer uma oração nesse momento, uma pequena oração apenas de gratidão a Deus, para que nós possamos iniciar o nosso louvor. Coisa rápida, filha. Pode orar. Senhor, obrigada por esse dia. O Senhor nos permitiu estar aqui para te adorar, para aprender mais da tua palavra. Obrigada pela semana que se passou. Amém, Deus. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor nos permitiu viver, pelas bênçãos que viveremos ainda essa semana. Obrigada por tudo que o Senhor tem preparado por nós. Te pedimos para que o Senhor nos use, para que possamos ser exemplo para outras pessoas do verdadeiro Evangelho. Pedimos que essa semana seja uma semana muito abençoada, que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas, que possamos te adorar verdadeiramente como a tua palavra nos ensina. Desde já te agradecemos por tudo. Amém. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi tua voz me falando de amor, você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. te encontrar, me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim, o meu coração transformou. É tão bom que eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou aos pés da cruz. Eu só sei que uma coisa eu vou te dizer: simplesmente eu não posso ir
não sei viver sem você, Jesus. Cante conosco. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar Sem o quê? sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. A luz que ilumina o ser de cada eleito, de cada predestinado, de cada escolhido de Deus, de cada filho que Ele chamou desde antes da fundação do mundo. Esta luz maravilhosa. E é por causa desta luz que Ele nos deu e que nós o amamos e entendemos que amar a Deus é tudo de bom e que nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Vamos de quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus. Nada de Ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar Do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar Do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você
você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Deus valoriza os seus filhos. E você também tem que se valorizar. Deus valorizou os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Antes que Ele colocasse nesta terra o primeiro homem, o primeiro casal, a primeira família, Ele valorizou a você e a mim. O Deus que habita em você e habita em mim. O Deus que habita em você e habita em eu. Habita em nossas vidas. Habita na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos, do seu povo. E esse Deus, Ele é tudo de bom. Tudo de bom, Ele é esse Deus. Amar a Ti é tudo de bom. Viver na Tua presença, compreender Tua salvação e provar Tua essência, é ter os sentidos por Ti corrigidos, a luz no caminho, não que estou sozinho, saber que fui por Ti escolhido, fui predestinado, amado e querido, é confiar na Tua palavra que nos santifica, nos ama e nos lava. É tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Conhecer a Jesus, amar a Ti, amar a Ti é tudo de bom. viver na Tua presença, Compreender Tua salvação e provar Tua essência, é ter os sentidos por Ti corrigidos, a luz no caminho, nunca estou sozinho, saber que fui por Ti escolhido, fui predestinado, amado e querido, é confiar na Tua palavra
nos santifica, nos ama e nos lava. É tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Conhecer a Jesus, conhecer a Jesus. A vida com Jesus Cristo, para muitas pessoas, é um suplício. A vida com a religião, na verdade, para muitas pessoas é um suplício. Quando eu era uma criança e eu aprendi as primeiras letras acerca de Jesus Cristo, acerca do Evangelho de Deus, o meu entendimento foi corrompido. Por quê? Na verdade, ensinaram bastante para a minha pessoa, para os meus irmãos, para os meus amigos, muito mesmo. Não da pessoa do Jesus, do Cristo ressuscitado. Ensinaram bastante do Cristo nos dias da sua carne. Ensinaram bastante para mim da religiosidade denominacional, das normas, conforme o apóstolo Paulo cita em Colossenses. São doutrinas de homens, normas humanas, que não têm valor nenhum contra a sensualidade carnal, contra a carnalidade, não tem valor nenhum contra aquilo que Deus fez por nós. Ou não tem valor nenhum contra aquilo que nós fazemos para tentar agradar a Deus. Porque eu fui ensinado desde a minha tenra idade a tentar agradar o Criador. Talvez você tenha sido ensinado também de forma semelhante. Hoje nós temos aqui, através da internet, um alimento sólido. Porque acredito que você que está me ouvindo nesse momento, a grande maioria das pessoas que foram criadas em uma denominação evangélica, uma religião, a grande maioria delas, grande maioria, né? Como diz o meu filho, maioria, pai, não é maioria, maioria. A grande maioria das pessoas, eu poderia até chutar 99,99%. Não conheceram verdadeiramente o que é tudo de bom, o que é amar a Jesus. Conheceram o medo. Através do medo, vivenciaram um evangelho. Um evangelho, não vivenciaram o evangelho. Pastor Geraldo Moraes, um amigo, irmão em Cristo, ele tem o hábito de dizer que nós descoisamos as coisas que foram coisadas. E a grande verdade disso tudo é que há realmente uma necessidade de se descaracterizar aquilo que foi caracterizado com um pseudo-evangelho. A evolução da raça humana, a evolução do ser humano, ela está fazendo com que o homem se aproxime também das verdades de Deus. É lamentável que muitas pessoas aguardem a volta de Jesus, uma destruição apocalíptica da terra. Hoje pela manhã eu ouvia um trecho de uma música secular e essa música falava do Apocalipse, né? Falava de uma destruição. É interessante que se imprimiu até mesmo na cultura
de todo mundo, de toda a terra, essa visão apocalíptica que não vai existir, porque interpretaram errado as escrituras sagradas. E muitos que tinham conhecimento deixaram essa interpretação rolar solta por 200, 300, 500, 1000, 2000 anos. Quando o Apocalipse de João Batista, ele é especificamente para as 7 igrejas da Ásia. Ele é especificamente para as 12 tribos de Israel, para o povo que no ano 70, quando Jesus voltou, para vingar-se daquilo que fizeram com ele, e que ele derrubou o ícone maior da religião judaica, o Templo de Salomão. É maravilhoso estudar sobre esse templo quando nos deparamos com o livro de 1 Reis, 2 Reis, com Samuel, que lemos sobre a história de Salomão. É delicioso, é bom demais você ver o quanto e como Deus tão maravilhoso foi com Salomão, e que deu a Salomão muito mais do que ele deu ao seu pai Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Salomão alcançou de Deus sabedoria, e a Bíblia diz que não haverá ninguém jamais nesta terra que tenha a sabedoria que teve Salomão. Mesmo que naquela época não existisse a engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, mas Salomão teve muita sabedoria. Eu acredito nesse relato bíblico, nestas verdades. Porém, aquele mesmo Deus que esteve com Salomão é o diferencial da mensagem que nós vamos trazer hoje. Aquele mesmo Deus que, segundo a Bíblia Sagrada, ele não se revelou aos egípcios, não se revelou aos cananeus, não se revelou aos mesopotâmios. Ele se revelou a uma nação que ele quis fazer nascer em um homem que veio de uma origem pagã. Abraão veio de Ur dos Caldeus. Abraão era pagão. Os deuses da família de Abraão eram deuses pagãos, deuses que tinham olhos e não viam, né? Igual aquele personagem, bonito, é um Deus bonito, né? Ih, quebrou. Era um boneco, uma imagem, como até hoje muitos irmãos nossos estão iludidos com um pedaço de madeira, com um pedaço de gesso, um gesso que faz uma escultura, uma miniaturazinha. Quando eu era criança eu tinha da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Bidu, com licença aí, o nosso amigo Maurício de Souza, o autor desses personagens. E aí, esse mesmo gesso que faz esses personagens e outras coisas mais, fazem bibelôs para se vender, para se ganhar dinheiro, fazem deuses, entre aspas. E já naquela época de Abraão, de Salomão, se fazia isso. Mas você que está ligado, você que vai daqui a uma semana, daqui a um ano, eu posso até cumprimentar você com uma boa noite, ou com um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Eu não sei que horas você vai assistir a nossa live, o nosso vídeo, a nossa mensagem, a nossa comunicação, a expressão maior da vontade de Deus, que é fazer com que os seus filhos tenham esse conhecimento, cresçam, desenvolvam e façam coisas maiores, porque Jesus falou nos dias da sua carne: se tiveres fé, farás coisas maiores do que as que eu fiz. E ele tinha consciência de que ele mais à frente daria de presente para os seus filhos o dom da fé, que eu e você temos. Eu e você temos. Desculpe de repente se meu olhar desvia, porque a câmera do celular ela tem um foco que não é central, e às vezes eu me perco, eu tento olhar para mim ali e não olho para o foco da câmera. Mas em breve nós teremos uma câmera profissional para desenvolver esse trabalho de forma espetacular, maravilhosa. Então eu fiz essa pequena introdução antes até mesmo de fazer o convite a você, para que você possa entender qual é o foco do Ministério Graça e Intimidade. Eu e pastor José Luiz esteve há 2 semanas atrás comigo. Quero mandar um abraço para o nosso amado pastor José Luiz. Eu quero mandar um abraço para os irmãos, irmã Isabel, irmão Walter, irmão Guilherme, que ontem eu estive em sua residência ali, devidamente ataviado, de máscara. A Soninha, né, tá mandando para nós aqui a graça e a paz do nosso Deus, agradecendo pela amizade, ficando feliz pelo ministério. Deus já nos abençoou, minha amada, com certeza somos abençoados. Continue orando também por nós, né? As nossas perdas, minha amada, Deus sempre vai repor de uma forma maravilhosa todas as nossas perdas. Então eu quero mandar um abraço também para a Sônia, para o Zeca, para o Jani, para o Gilson. São amigos de infância que nesse momento
provavelmente estão ligados. Fala com o Zequinha para a Lúcia, pessoal se ligar aí no Facebook e dar um live, um joinha aí para nós aí para cooperar neste ministério. Então mandando um abraço para a irmã Isabel, para o irmão Walter, para o irmão Manuel, para a irmã Sueli, né? Irmão Stefan Ilie, a irmã Mariinha, irmão Domingos, irmã Raíssa, irmão Rogério, seus filhos Pietra, Paulo Henrique, para todos aqueles que participam do nosso ministério. Não posso esquecer de mandar um abraço para Rio das Ostras, irmão Silvio, irmã Sandra, seus filhos abençoados, irmã Sheila, sua família, irmão Luiz Cláudio, que está em nosso grupo, né? Os nossos irmãos de Carapebus, de Quissamã, todos os irmãos que ainda não fazem parte do grupo MGI, mas são da família MGI, com certeza. Nossos irmãos ali de Nova Friburgo, né? O irmão Amorim, de vez em quando faz contato conosco, enfim, deixar o nosso abraço caloroso, a nossa comunhão, a santa comunhão de Deus que Ele fez com que entre as nossas vidas existisse. Então, nessa pequena introdução que eu fiz, né, dei uma pausa na introdução para mandar esse abraço, para fazer essa comunicação. Eu quero convidar você que está conosco. Daqui a pouco a minha esposa vai colocar aqui no Facebook, ou a minha filha, o nosso telefone de contato, para que você possa fazer um contato conosco. Se você sentir o desejo na sua mente, no seu coração, de abençoar o nosso ministério, não é minha vida pessoal. Estamos trabalhando em home office na empresa que nós trabalhamos, desenvolvemos o nosso trabalho na profissão que Deus nos deu, na área de elétrica, e como um faz tudo aqui em Macaé, eu, meu irmão Manuel, nosso amado irmão Bruno também, que está sempre nos apoiando, desenvolvendo trabalho conosco, e nós, sempre que fazemos este convite, esta colaboração espontânea, ainda hoje eu estava conversando com meu cunhado Adalberto no Rio de Janeiro, um grande abraço, Adalberto, e falando sobre essa questão do dízimo, porque o dízimo ele não é uma doutrina da nova aliança. Antes de Deus fazer o pacto com Abraão, o dízimo já existia nos povos pagãos. E o dízimo que na aliança abraâmica, na aliança com o povo judeu, Deus fez, era um dízimo de alimentos. Não era um dízimo de dinheiro, era um dízimo com propósitos específicos, propósitos para os levitas, os da tribo de Levi, que serviam no templo, não só no louvor, mas como faziam tudo no templo, no tabernáculo, para as viúvas, para os forasteiros, as pessoas que vinham de outros povos, chegavam ali, não tinham o que comer, não tinham o que dormir, não tinham o que se alimentar. E quando você estuda sobre o dízimo, você vê que não tem nada a ver com o que se é apregoado hoje. Mas os ministérios que desenvolvem a palavra, a comunicação da pregação, da graça de Deus, que há necessidade de se pregar sim, de se levar, com certeza necessitam daquilo que nós utilizamos para pagar as nossas contas, para fazer aquisições, e faz parte. Então, concluindo, se você deseja cooperar com a nossa vida ministerial, nosso ministério, 22 é o DDD, o nosso telefone é 981552308. Faz contato com o seu amado irmão, seu amigo pastor Marcos Felipe, e eu vou lhe explicar como você pode nos ajudar financeiramente. Nós estamos precisando de adquirir uma câmera, uma boa câmera para desenvolver melhor esse trabalho, para transmitir direto pelo YouTube, né? Nós estamos precisando de adquirir alguns equipamentos, até mesmo um violão elétrico, algumas situações para a nossa comunidade, para fazer melhor este trabalho. Nós temos um reto projetor que está lá no Rio de Janeiro, na casa do Adalberto. O Adalberto vai enviar para a gente em breve. E nós temos outras aquisições, e também às vezes chegam pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa colaboração, e nós cooperamos em termos de mantimentos, de alimento. Então, a nossa visão ministerial é uma visão de crescimento, de progresso. Temos o nosso site para construir, estamos aguardando algumas ofertas de alguns irmãos que ficaram de cooperar conosco para que nós possamos fazer. O nosso site está em torno de R$500 para poder desenvolver por completo este site, né? Nós queremos fazer, a manutenção é baixa, é simples, mas a construção do site é de um valorzinho tanto salgado. Então, fica aqui a nossa solicitação. Colabore conosco. Minha filha Tamires provavelmente colocou ali o nosso número de telefone. Vá lá no Facebook, nesta live, 22 98155 2308. Coopere conosco para que nós possamos trazer o melhor desenvolvimento deste ministério.
Hoje nós estamos na pandemia. Amanhã, com certeza, Deus vai nos conceder um espaço maior, melhor. Nós vamos ter que adquirir mais cadeiras, né? Um local mais confortável, para que as pessoas possam ir 1 ou 2 vezes por semana. E nos demais dias, nós podemos desenvolver as tarefas sociais, um espaço social. Temos atividade física, minha esposa fez educação física, meu genro também está desenvolvendo a faculdade de educação física. Então nós temos pessoas na família que podem cooperar e desenvolver com esse trabalho de educação física. Meu filho com a música, dando aula de música, né? Tem pessoas que desejam aprender um instrumento musical, oficina da mulher, com aula de crochê, né? E outras situações mais. Então nós temos projetos, nós temos visão para desenvolver, para ajudar as pessoas, porque nós entendemos que na nossa vida o objetivo maior do Evangelho é a família. Nesta vida biológica, nessa vida terrena aqui, nós temos que ser felizes sim. E é lamentável que a religião incutiu na mente das pessoas que a igreja tem que sofrer. Não, porque vai haver um sofrimento e vai haver uma tribulação. A tribulação já aconteceu e não foi para nós. Foi para o povo de Israel naqueles dias. Leia as profecias, leia o profeta Daniel, o profeta Joel, o profeta Isaías, leia as profecias, leia o Apocalipse com olhos iluminados e você verá que tudo isso já aconteceu. Nós estamos aqui para desmistificar, né, para fazer com que estas mensagens, essas informações que vieram distorcidas, sejam esclarecidas ao povo de Deus. Então vamos lá. São 19 horas e 11 minutos, né? Ficou o meu convite aqui para você. Eu quero agradecer a participação da minha filha com louvor, a minha esposa que tem nos apoiado na área técnica, é a nossa contra-regra aqui. E eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Porque de nada adiantaria eu estar aqui falando, eu investindo o meu tempo. Não é um tempo apenas de 1h30 de mensagem, não. Nós investimos o nosso tempo da nossa vida, durante a semana, as nossas orações, a nossa visão, nosso entendimento, as nossas pesquisas. Cada um dá de melhor aquilo que recebe de Deus. E eu procuro dar de melhor aquilo que eu tenho recebido dele. Eu posso não ser o melhor trompetista, o melhor músico, mas a capacidade que Deus me deu, eu procuro me esmerar, desenvolver da maneira melhor, o melhor comunicador, para que nós possamos levar a você que nos ouve a genuína mensagem da graça de Deus, a graça genuína de Deus, não um evangelho corrompido, não um evangelho distorcido, mas trazer graça sobre graça. Vamos lá. Hoje, domingo 26/7/2020, nós já louvamos, nós já fizemos a nossa apresentação, Ministério Graça e Intimidade, eu, pastor Marcos Felipe. Abra sua Bíblia comigo nesse momento, na epístola, na carta, né? Epístola quer dizer carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 45. Com esse lindo fundo musical, a casa é sua. Leia comigo na sua Bíblia, no livro dos livros. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Vamos fazer uma pequena palavra de oração, de gratidão ao nosso Deus. Pai, farei uso das escrituras tuas, da tua palavra, farei uso do teu amor, trazendo a comunicação da tua verdade, do teu evangelho, comunicando a boa nova de grande alegria, a boa nova que o Senhor nos trouxe, que o Senhor deixou, e que hoje essa boa nova está em minha vida e na vida daquele que me ouve, Pai. Farei uso da tua palavra nesses minutos que se seguem. Usa-me, ó Deus, usa o meu entendimento, a revelação que o Senhor tem nos dado, usa os meus lábios, usa o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, é como diz o louvor.
o louvor que o Senhor nos concedeu escrever. A luz no caminho é ter os sentidos por ti corrigidos, Pai. Os sentidos que são corrigidos por ti, que foram corrigidos e que dia a dia o Senhor procura cada dia mais transformar, modificar, e nós também, desenvolvendo a salvação que está em nós. Procuramos olhar para o alvo que é perfeito. A tua capacidade está em nós. Capacita os ouvidos, os tímpanos de ovelha dos teus filhos que ouvem nesse momento. Que os olhos estejam iluminados para ouvir, para enxergar, ó Deus, os ouvidos para ouvir a tua palavra, e os olhos iluminados para enxergar as tuas verdades e para ver aquilo que a religião ocultou durante dezenas, centenas e milhares de anos. Fala-nos pelo teu amor, nesta noite feliz, neste santo lugar em que o Senhor marcou este encontro conosco. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua palavra. Glória a Deus por tudo. Igreja Santa, povo escolhido, predestinado por Deus. Povo mais do que vencedor. A noiva, a esposa, aquela que tem as suas vestes mais alvas do que a neve. Sim, as suas vestes, as minhas vestes, em termos espirituais, estão embranquecidas. Estão mais alvas do que a neve por causa daquilo que nós vamos falar nesta noite. O tema desta noite, parte 2, que no domingo passado nós iniciamos, é um tema maravilhoso. É um tema que põe por terra aquilo que a religião durante muitos anos trouxe ensinando. Sabe quando muitas vezes você chega numa igreja e alguém canta ou diz assim: Espírito Santo, vem nos visitar. Tem até um corinho muito antigo que diz assim: ó, visita tua igreja. Eu cantava quando era criança, adolescente, jovem, na igreja onde na comunidade cristã onde eu desenvolvi na religião, onde eu comecei a encontrar as primeiras letras do Evangelho. Mas o tema que nós estamos trazendo diz assim: o Deus que habita em você e eu. O Deus que habita em mim, que habita em você, que habita em nós. Veja bem, se Deus habita em nós, é preciso que a gente, de uma vez por toda, desmistifique isso que muitas vezes é cantado nas músicas. Por isso que eu tenho um amor muito grande. Eu falei com o pastor Cristiano França por e-mail no outro dia: pastor, precisamos desenvolver esse ministério de louvor com músicas, com letras verdadeiras e músicas lindas, uma melodia que grave na mente das pessoas as verdades da graça de Deus. Porque o Deus que habita em você e eu, Ele não vai vir nos visitar. Eu não posso, eu não devo, com todo respeito, com amor, nós não estamos aqui para ser agressivos, para humilhar, para maltratar as pessoas, para dizer: tá vendo, vocês estão aqui para impor uma outra religião. Não. Vocês estão desmistificando e fazendo uma nova religião. Não. A graça de Deus não é religião. A graça de Deus não impõe, ela revela. Ela faz isso aqui, olha. Ela ilumina. Essa luz de emergência que eu coloquei aqui na minha casa é um fator muito importante. Eu conversava com a minha esposa esses dias, há um mês atrás mais ou menos, nós acabamos de fazer um encontro e faltou luz de repente aqui, bateu na rua um carro e nós tivemos que correr para pegar as velas, acender a lanterna que nós tínhamos aqui, os celulares, corremos, colocamos as velas e tal. E essa luz de emergência, eu fiz um teste aqui e ela ilumina o apartamento todo praticamente. Colocando 2 ou 3 lâmpadas de emergência aqui, a casa fica um espetáculo, uma maravilha quando falta luz. É uma bênção. E a graça de Deus, ela é isso. Ela ilumina o nosso entendimento. Ela faz a metanoia. E aí você entende que você não tem que cantar Espírito vem nos visitar. Você chega em um templo para os seus irmãos, nos reunimos aqui, vamos pedir que o Espírito Santo venha. Quando eu chego em algum lugar, em algum espaço físico, Deus já está ali. E quando nós chegamos, Ele chega junto, porque Ele habita em nós. Esta verdade, irmãos,
ela é uma verdade categórica, ela é uma verdade verdadeira, ela é real. Ela não é uma meia verdade, ela é uma verdade completa. E quando o apóstolo Paulo escreveu aqui sobre o primeiro Adão, que tornou-se um ser vivente, e o último espírito vivificante, ele decodificou aqui neste versículo esta verdade: espírito vivificante. O Espírito de Deus que habita em mim e em você, ele não habita em mim e em você para que eu fale uma pseudolíngua, que as pessoas chamam de língua estranha, mas quando você lê o texto de Paulo, Paulo diz que ele falava em outras línguas, em outros idiomas. Paulo era poliglota. Como hoje existem pessoas que falam, meu filho, esses dias estava aqui falando, pai, é tão fácil aprender mandarim. Miguel estudou inglês, fala inglês com uma certa facilidade, está estudando mandarim. É uma pessoa que tem essa capacidade, essa fluidez de pegar, de ler, de estudar, de entender. Minha filha também estudou inglês com ele. Eles têm, eu tenho uma noção, né, uma noção do inglês básico, né? My English is so. Mas ele não. Ele disserta, ele conversa, ele fala. Se vier uma pessoa que seja da América do Norte, de outro país que fale inglês, ele vai conversar, vai desenrolar normalmente. E esta verdade aqui não é para que eu e você falemos uma língua estranha, né? Com todo respeito, qualquer um fala isso e não quer dizer nada, a não ser que venha alguém assim, não, lá no dialeto do meu país, labassuriqueia quer dizer, você é muito feliz, eu vou dizer glória a Deus, né? Aí eu vou falar toda hora, labassuriqueia para você, mas o que nos foi ensinado foi uma distorção da verdade bíblica. Então, o valor do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, é para crescimento. Para crescer com a família. Para crescer, eu vou trazer no próximo culto, pedir até que minha esposa me lembre, um pequeno mapa, né, que eu, através de um estudo com um abençoado que é coach, ele fez. Eu acredito que ele não se importa de eu mostrar esse mapa aqui, mas é onde mostra a ação do Espírito Santo na nossa vida em 10 áreas diferentes, em áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e trabalhadas com constância, sem procrastinação, sem medo, com ousadia, acreditando. E então, quando o Espírito Santo, Paulo fala que o último Adão é espírito vivificante, e depois da cruz, eu estou escrevendo uma letra, né, uma música chamada Depois da Cruz, em breve nós iremos cantar aqui, Depois da Cruz. Depois da cruz, se tornou uma outra realidade, uma realidade que nos dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de Joel, dos heróis da fé, de Sansão, naqueles dias era muito diferente dos dias de hoje, depois da cruz. E eu e você e eu, nós temos autoridade de Deus, nós temos poder de Deus para transformar situações adversas em nossas vidas. Jesus falou que teríamos aflições, mas que o ânimo que nós tínhamos que ter era dado por Ele, porque Ele já havia vencido. Jesus estava profetizando depois da cruz do Calvário. Então esse Espírito vivificante que está em você, que está em minha vida, que está em nós, ele traz um entendimento fabuloso, um entendimento maravilhoso. Vou nem dizer fabuloso, porque fábula não, fábula na realidade, mas um entendimento maravilhoso, um entendimento grandioso, gigantesco. Como diz o Paulo Vieira, olha, o gigante acordou, e é verdade. Né? Eu tinha um hábito um tempo atrás de fazer o yes, yes. O pessoal brincava comigo lá na comunidade, mas é a realidade. Você busca de dentro para fora, você tira de dentro para fora o Espírito que habita em você, e você muitas vezes joga fora aquela tristeza, a dor, a dificuldade, o desânimo, trazendo a motivação, algo que é incompatível com a nossa carne, mas que o Espírito que está perfeito, ele sabe que isso é verdade. E aí ele te mostra, olha, há uma luz no caminho. Siga esta luz, siga este caminho, siga para o algo que é perfeito, cresça, desenvolva. Não fique estagnado, porque água parada dá micróbio, dá bactéria, dá coisa ruim. Água parada fica podre, fedorenta.
mas as águas de uma nascente que corre pela nossa vida, e a palavra diz que rios de água viva fluirão e estão fluindo em você e em mim. Essas águas que fluem em nossas vidas são águas que nos dão condições de crescer. Talvez eu e você possamos acordar amanhã preocupados com algum problema, com alguma dificuldade, mas Deus está pondo os pingos nos is. Deus nos capacita também para pôr os pingos nos is, porque Ele habita em você e habita em mim. Então o Evangelho ele trouxe o entendimento da grandeza do amor de Deus e resplandeceu em nosso coração a verdade da excelência do poder deste Deus Criador, que através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nos dá a visão clara da vida abundante que temos e lançamos mão através do conhecimento da verdadeira e genuína graça de Deus. Isaías 53, ele traça um perfil maravilhoso do que o Cordeiro faria lá na cruz do Calvário, do que o Deus Todo-Poderoso faria, fez e já se concretizou. As palavras inspiradas pelo profeta Isaías propagam uma luz a respeito da grande verdade que esteve oculta e a religião fez, veja bem, a religião fez e faz questão de manter assim. As pessoas conduzidas em um cabresto, as pessoas dominadas com o sal grosso, com a rosa ungida, com a sexta-feira de não sei o que, com a terça-feira de não sei o que, com essa mentirada toda, com tudo isso que não serve para nada, é balela, é um engodo, é um engano. Porque Deus já habita em você e em mim. E Deus já nos deu autoridade para meter a mão no arado, para meter a mão e fazer. Desenvolva as habilidades que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, para você correr à frente, para conquistar, para desenvolver. Então a religião, ela ensina uma tese falsa de que para ser filho de Deus e viver o céu, que nós pregamos essa mensagem, busca lá, vivemos já o céu, nós vamos falar mais sobre isso. A religião traz essa falsa tese de que existe livre-arbítrio. E é uma expressão que de Gênesis a Apocalipse nem existe. Ensinam uma filiação sem a genuína e única responsabilidade de Deus. Então, eu vou fazer uma analogia. Você, talvez algumas crianças possam estar assistindo, eu acho meio difícil, mas vamos fazer uma analogia. Nós somos adultos, pessoas maduras, pessoas capazes. Um casal, antes de gerar um filho, ele entra em comum acordo. E na maioria das vezes aquele filho é desejado, é querido, é amado. Em nenhum momento aquele filho chegou para o casal e falou assim: papai, mamãe, eu quero nascer. Em momento nenhum. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Mas gerar um filho é uma responsabilidade que não é daquele filho, é de um ser superior a ele. Da mesma forma, gerar filhos de Deus não foi responsabilidade sua e nem minha. Foi por predestinação, sim. Foi pela vontade soberana de Deus, sim. A Bíblia nos afirma isto. A Bíblia não mostra que é por livre-arbítrio, que foi por livre escolha, mas ela mostra que foi pelo beneplácito de Deus, pelo seu bem-querer, que foi pelo seu conselho, pela sua vontade. Então, ao se gerar um filho, ninguém pergunta à criança assim: filhinho, você quer nascer? Talvez você, por ter Deus e a capacidade divina em você, você possa até dizer assim: eu gostaria que o meu primeiro filho fosse uma menina. E aí Deus te dá um anjo chamado Tamires. Quem quiser ler, vai lá no Recanto das Letras, procura lá o Marf, o escritor Marf, e busca lá um anjo chamado Tamires, que eu escrevi para minha filha, homenagem à minha filha. E aí muitas vezes você diz assim: Deus, eu quero primeiro um menino, eu quero uma menina. E Deus muitas vezes atende à vontade dos nossos corações, sim. Por que não? A palavra diz que muitas vezes até os nossos inimigos Ele faz com que eles convirjam de boa vontade para conosco quando nós estamos em sintonia com Ele. Porque Ele não pode atender algo que o nosso coração pede.
Mas de maneira nenhuma eu perguntei ao filho, você quer nascer? Não. A geração de uma criança, de uma vida nesta terra, da mesma forma, a geração dos filhos de Deus, é por única e exclusiva vontade do Criador, do Pai, ou dos criadores do casal. Então, esta inspiração de Isaías, também nas cartas do apóstolo Paulo, reflete este conhecimento que nós da graça de Deus comunicamos. Eu digo nós da graça de Deus porque eu não sou o dono da verdade. Nem eu, nem Geraldo Moraes, nem Miguel Ângelo, nem Cristiano França, nem Marcos Gomes, nem Paulo César, nem José Luiz Tavares, nem Pedro Keller e muitos outros que desenvolvem e pregam um ministério em graça. Não. A graça é de Deus. A graça não é minha. A graça não é de um homem. Em nenhum momento eu posso dizer, só eu posso pregar a graça de Deus. Durante alguns anos, eu fui um mero espectador. Mas no ano de 2016, Deus usou o pastor Marcos Gomes, do Ministério Graça e Apostolado de Santo André, para nos chamar ao pastorado. E agradeço a Deus pela vida do pastor Marcos Gomes. Agradeço a Deus, acima de tudo, por nos conceder e nos preparar. Eu me lembro que o apóstolo Paulo disse que tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel foi como adubo para a graça de Deus. Tudo que eu aprendi na minha vida, na denominação na qual eu fui criado, até aos meus 24 anos, quando eu conheci a graça de Deus, através da Igreja Cristo Vive, pelo pastor Miguel Ângelo, lá na Maricá 320, Campinho de Jacarepaguá, eu conheci a graça de Deus ali. E Deus foi desenvolvendo e fazendo com que esse ministério chegasse até a minha vida. Muitas vezes nós não entendemos. Talvez a Mônica, quando casou comigo, não fosse entender que mais tarde ela sabia que eu era um cristão, eu já tinha falado de predestinação, de eleição, mas ela talvez não entendesse o ministério pastoral que Deus iria nos conceder. E quão grandes coisas Deus faria em nossas vidas e que muitos ficariam admirados e diriam assim, como pode? Como pode? Profeticamente, muitos vão dizer como pode? O que Deus pode fazer, o que Deus fará, o que Deus está fazendo. Então, a inspiração de Isaías também nas cartas do apóstolo Paulo reflete esse conhecimento que nós da graça de Deus comunicamos. Vejamos o que Paulo fala. Abra sua Bíblia aí comigo, Colossenses capítulo 1, depois abra em Efésios 3, 9. Vejamos como o apóstolo Paulo, ele aborda nas cartas que ele traz. Paulo escreveu, nós acreditamos que 14 epístolas, cremos que a epístola aos Hebreus também foi escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo, ao escrever estas cartas, ele trouxe um contexto em graça àquelas pessoas que viveram ainda, muitos ainda viveram nos dias da carne de Jesus. Com certeza, teve irmãos nossos que estavam na igreja de Colossos, na igreja de Éfeso, na igreja dos Gálatas, de Tessalonicenses, que viram quando Jesus na cruz do Calvário foi crucificado, lá no Monte Caveira. Muitos não entenderam, mas um dia quando viram Paulo pregando a graça, tiveram os olhos iluminados, as escamas caíram, o toldo caiu. E olha o que Paulo fala lá em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Os santos que somos nós. Qual foi o mistério que esteve oculto? A nossa predestinação, a nossa eleição, a nossa escolha. Uma escolha incondicional, uma eleição incondicional. E o nosso ministério, ele busca sempre trazer nas mensagens esse conhecimento. Por quê? Pastor Marcos Felipe, meu amigo Marcos Felipe, por que vocês sempre enfatizam, você muda o tema aqui, muda o tema ali, mas vocês trazem esse contexto. Pastor Miguel Ângelo costumava dizer na Cristo Vive lá no Rio, a seguinte expressão, e eu aprendi com ele: a repetição é a mãe do aprendizado. E é verdade. Quanto mais você repete, você aprende. O grau de dificuldade, o grau muitas vezes de aprendizado de uma pessoa para outra, com certeza diverge. Há pessoas que ouvem 2 vezes
e aquilo fica fixo na memória. Há pessoas que precisam ouvir 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes, para que um dia, opa, caiu o cartão, não a ficha, porque agora não é mais ficha. O cartão caiu, que beleza, entendi a mensagem, vou prosseguir crescendo, vou desenvolver a salvação que Paulo falou. E aí Paulo fala aos Efésios, capítulo 3, 9, onde ele diz assim: e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Este Deus que nós pregamos, que criou todas as coisas, o Deus invisível, que lá no Areópago, naquele altar desconhecido, que Paulo chegou e viu tanta idolatria, viu trocentos altares, cada um com um Deus diferente, né? O Deus disso, o Deus daquilo, daquilo outro, e ele viu um altar, e nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse Deus manteve oculto, o Deus de toda a criação, essas verdades que ele revelou em Cristo, nele mesmo, porque ele deixou seu trono, conforme diz lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele manteve oculto e revelou depois a Paulo. Quando Paulo foi ao terceiro céu e recebeu a informação, a revelação, a comunicação das verdades do Evangelho. E aí Paulo escreveu na carta aos Romanos 16, 25, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho. Veja a ousadia de Paulo. Deus concedeu a Paulo esta ousadia, porque nenhum outro daqueles apóstolos que estavam ali, inclusive Pedro, receberam esta ousadia porque Pedro pregou o Evangelho da circuncisão para os judeus, assim como Jesus pregou para os judeus. E Paulo recebeu o Evangelho da incircuncisão, a revelação da graça, da predestinação, da eleição, do conhecimento para a igreja de Cristo, não de um evangelho que as pessoas ficavam presas a cumprir um receituário, a cumprir um ritual, né? Como hoje, alguns ainda cumprem. Você vê que as igrejas se dividem. Há umas religiões que guardam o sábado. Não, a outra diz que é o domingo. O domingo é o dia do Senhor. A maioria diz que o domingo é o dia do Senhor. Todos os dias são dele. Nós nos reunimos aos domingos, porque o domingo é um dia que a maioria dos profissionais, das pessoas, estão nos seus lares, se descansam, é mais fácil para se fazer. É o primeiro dia da semana, tudo bem, você pode até dizer, pode existir um grande significado por ser o primeiro dia da semana, beleza, tudo bem. Mas todos os dias são do Senhor. Aí a outra denominação, ela diz assim, não, porque tem que ungir com óleo, porque Jesus falou, unge a cabeça com óleo. Meu amado, Jesus estava falando de cosmético, ele não estava falando de óleo, de símbolo do Espírito Santo. Jesus estava dizendo assim, ó, bota teu cabelo bonitinho, passa um laque, um óleozinho, um cosmético, para não mostrar para as pessoas que você está jejuando, tá? Isso porque era um costume da lei. Então, desmistificaram, mudaram, pegaram a tradição e transformaram em religião. E mergulhar as pessoas nessas mentiras, nessas heresias que não tem nada a ver com a nova aliança. E aí, o outro diz que tem que tomar um vinho ou, como na nossa irmã, os nossos irmãos católicos romanos, é só aquela hóstia e o vinho só bebe o padre. Nas igrejas, nas denominações, um suco de uva que distribui com todos, algumas igrejas um vinho. E aí as pessoas começam, cada uma tem uma forma de trazer algo religioso para dizer assim, não, é um receituário. Se você não fizer assim, ele não habita em você. A palavra diz que ele nos chamou com uma santa vocação. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los por meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, na plenitude dos tempos, ou seja, no sétimo dia. Lembra-se, quando a Bíblia diz que no primeiro dia ele criou alguma coisa, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto, e no sétimo dia o que ele fez? Aí tem uns aí que criam um descanso físico no sábado, não enxergam, não tem olhos iluminados para enxergar. O sétimo dia é o que nós estamos vivendo. Ele descansou de todas as obras que ele fez
no sétimo dia. A plenitude dos tempos que nós estamos vivendo. Cumpre-se o que o Criador propôs, relatado através do profeta Isaías e de muitos outros escritos bíblicos, onde as pessoas, muitas vezes, por não conhecer essas verdades, muitos deixam a família, se tornam mendigos. Como eu falei domingo próximo passado, no Rio de Janeiro havia um hospício chamado Colônia Juliano Moreira. Muitos que se diziam evangélicos estavam ali dentro, porque a essência do evangelho não penetrou no entendimento, na mente, no coração, nas suas vidas, no seu dia a dia, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Pastor, o senhor está falando assim, mas de repente, quantos e quantos pastores têm dificuldades de relacionamento, às vezes com a família, com o filho? Sim, somos seres humanos. Isso não quer dizer que por você ter a graça, você não vai ter problema. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas você solucionou esse problema, mais à frente você vai ter outro. Não se iluda. Enquanto estivermos nesta vida, essa atmosfera aqui, ela é cheia de problemas. Eu tenho aqui em casa um gatinho, o Peter. A Peter agora está dormindo. De vez em quando o Peter, ele quer pregar com a gente aqui, ele quer cantar, então, minha alma. Hoje ele está quietinho, dormindo. Dá um repente no Peter. De vez em quando o Peter sai correndo, ele faz, ele pula, às vezes ele quer morder a gente. A vida do ser humano, como a vida dos seres, né, nessa terra, são feitas de momentos. E os momentos de dificuldade que Deus nos permite ter é para que nós possamos vencê-los. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que para muita gente foi uma desgraça. Na minha vida foi uma bênção. Foi uma bênção, lógico. Eu não quero pegar, né, esse corona aí, nenhum de nós quer pegar. Temos feito aquilo que está ao nosso alcance, a nossa obrigação e dever de fazer como ser humano, como cidadãos, como cristãos que somos, como eleitos, escolhidos, predestinados, como pessoas de uma mente ativa pelo Espírito de Deus. Fazemos a nossa parte, sim. Cremos que Ele nos protege também. Mas essa pandemia veio nos trazer soluções, veio trazer grandes modificações no ser humano. Esses dias eu estava participando de um vídeo, um estudo, onde ele falava que em 2015, 16, 17, essa pessoa que dava o estudo, ele dizia que ele já preconizava o que estava acontecendo hoje. A mudança que nós estamos vivendo, onde o marketing digital, você vê que, olha, hoje a Igreja de Cristo está se reunindo por aqui. Não que nós não possamos, já está começando a ser liberado de uma forma bem controlada, os encontros nas comunidades, com as máscaras, guardando a distância. A vida social está aos poucos voltando ao novo normal. Mas estas verdades que nós temos, o que nós temos visto nesses dias de pandemia, são verdades que estão mudando o comportamento do ser humano e nos mostrando isso que a Bíblia diz, que nós temos que crescer, olhar para frente, desenvolver. Porque Deus descansou no sétimo dia. Tudo já está feito por Ele. O que resta hoje para o povo de Deus? Resta um repouso para o povo de Deus. Repousar de que forma? Descansar em Cristo de que forma? Bem, Ele já fez tudo, sim. Então agora eu tenho que meter a mão no arado. Eu tenho que pegar o arado. Eu tenho que colocar a mão no arado. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que seguir o meu caminho. Eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam de uma forma tranquila, relaxe, sabendo que Ele já fez tudo por nós. Eu digo isso em termos espirituais, meu irmão. E quando esse descanso espiritual chega, o Deus que habita em você, que habita em mim e em você, que habita eu e você, Ele nos traz esse repouso, esse descanso. Pastor, mas eu até entendi, eu até tenho esse descanso, esse repouso, mas eu tenho tido tantos problemas no meu lar, tantas dificuldades. Não há nada nesta vida que nós não venhamos superar. Nada. Tudo que
você quiser, se você colocar a mão no arado e não soltar, você consegue. Tem um ditado antigo que diz assim: querer é poder. Negativo. Pode quem age. Quem toma atitude, quem faz sim. Querer não é poder. Poder é agir, é ter ação, é ter atitude. E quando eu encontro, me deparo com essa mensagem, e que eu tomo a atitude e a ação de chegar e de compartilhar, quando eu entendo, Deus me revela e Deus me capacita e diz assim: filho, eu te capacitei para você comunicar, não fica sentado em casa não, compartilha. Porque eu sei, eu, Marcos Felipe Ferreira, pastor Marcos Felipe, irmão Marcos Felipe, eu tenho a convicção que você, que vai me ouvir, você vai entender, você vai pesquisar, vai mergulhar, vai orar e Deus vai se apresentar para você de forma clara, de forma tremenda. E aí, isso que ele fez, né, de descansar no sétimo dia, cumpre-se aquilo que o Criador propôs, relatado através do profeta Isaías e de muitos outros escritos bíblicos, como Deus deixou no capítulo 53 de Isaías, versículo 11. Leia comigo, vá à sua Bíblia, leia comigo, acha aí, Isaías 53. Vou dar um tempinho para você achar enquanto eu tomo meu guaraná aqui. Isaías 53. Vou refrescar um pouquinho aqui. Isaías 53. Eu acho que aquele disjuntor de lá, o último disjuntor, acho que desligou daqui. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Acho que ele desligou. Diz assim: não desligou não. Tá ligado. Isaías 53, 11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e deixará as suas iniquidades para que eles paguem, levando os seus dízimos. É assim que está escrito? Vê na sua Bíblia aí como é que está escrito. Fala para mim aí. Fala aí, como é que é? Ele justificará a muitos ou a toda a humanidade? Ele justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Levou a sua e a minha iniquidade. Por isso eu posso dizer: o Deus que habita em você e que habita em mim. É interessante a maneira pela qual muitos pregadores ou defensores ensinam um sofrimento que já foi descartado. A igreja não tem que sofrer ou ser ultrajada, porque ele, Jesus, já sofreu por nós. O castigo que me traz a paz, que lhe traz a paz, estava sobre ele. Pelas chagas de Cristo, nós fomos sarados. Então, qual é o papel da igreja, pastor Marcos Felipe? O papel da igreja é fazer isto que eu estou fazendo. É revelar estas verdades. Verdades que estiveram ocultas, conforme o apóstolo Paulo diz. Os que lhe foram entregues, Cristo justificou. Veja o que Paulo falou aos Romanos 4, 25. Os que lhe foram entregues, Cristo justificou. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Pelos meus, pelos seus, pelos pecados de muitos, e ressuscitado para a nossa justificação. Então, muitas pessoas pensam que elas serão justificadas, que vai haver um juízo final, e elas têm que fazer alguma coisa, porque senão no dia de juízo final elas não vão passar na prova e vão para o inferno, que também criaram, um pseudo-inferno, uma coisa triste, que incutiram também na cultura mundial. E aí as pessoas criam, fazem música, poesia, e falam do inferno, enfim. Ao invés de ser um inferno astral, né, um inferno psicológico, passa a ser um inferno, entre aspas, real para muitas pessoas. Então, meus amados, nesta vida e na sequência desta vida,
Deus concede todas as coisas àqueles, né, pelas quais Cristo morreu. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, 32 e 34 sobre esta verdade. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Paulo, quando fala todos nós, ele está se referindo à igreja, obviamente. Como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Como ele não vai nos dar de graça? Paulo não disse que você tinha que pagar o dízimo, que você tinha que fazer uma corrente dos 70, que você tinha que fazer 7 semanas de corrente para receber a bênção. Mentira! As igrejas fazem isso para arrecadar dinheiro. Somente isso. Como meu cunhado perguntou, mas como é que as igrejas, as comunidades vão viver? Aqueles que optam por pregar o evangelho de Deus, tudo bem se você opta por viver de tempo integral. Eu hoje não vivo de tempo integral. Não sei se daqui a alguns anos eu teria essa necessidade, devido ao contexto de questões sociais que vamos engendrar dentro da obra de Cristo, dentro da comunidade do MGI. Não sei. Mas aqueles que vivem de tempo integral, de maneira geral, fazem campanha para todas as coisas. E aí o cara faz 7 semanas, semana de não sei o quê, 7 correntes para você receber a bênção da família, a bênção conjugal, a bênção... Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? O 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é o meu mérito pessoal. Não é o seu mérito, Soninha. Não é o seu mérito, Jania. Não é o seu mérito, Gilson. Irmão Silvio, não é o seu mérito. Quem os condenará? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, que ressuscitou e está à destra de Deus, com plena autoridade, e também intercede por nós. Então, meus amados irmãos, estamos já finalizando. O fator cruz, ou seja, a morte, a ressurreição de Cristo, verdadeiramente esse fator, ele realizou aquilo que havia sido proposto. E por quem foi proposto esse fator? Por quem foi proposto esse acontecimento? Por quem foi proposto esse tamanho amor incondicional, essa entrega? Por quem? Pelo próprio Deus. E quem aplicou? Foi a igreja A denominação A, a denominação B? É porque às vezes dá a entender que algumas denominações, elas aplicaram, elas sofreram na cruz do Calvário. Porque tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Então esta causa foi a causa mais nobre de todas. E quem aplicou esta causa? A causa que foi a mais nobre de todas, ela foi projetada, ela foi realizada e concluída pelo próprio Espírito de Deus. O mesmo Espírito que habita em nós. Essa conclusão em favor de muitos hoje é uma realidade. Abrace esta verdade, porque a maioria das denominações não querem divulgar, não querem compactuar destas verdades, compartilhar com você. Esta conclusão já é uma realidade. O Deus que criou o universo, que trouxe a lei a Moisés, porém essa lei não foi eficaz para esta realização, e quando você lê e estuda, você vê que a lei não teve essa eficácia. A lei voltava o pecado. Este mesmo Deus, pelo seu próprio conselho e amor incondicional, tornou possível que eu e você, muitos mesmos, milhares, milhões, bilhões, trilhões que nasceram, que ainda vão nascer, realizemos grandes feitos, pois Ele habita em nós e nos igualou a Ele espiritualmente. Efésios capítulo 1, versículo 9, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Que bom propósito foi esse? Será que Deus quer
que você suba a escadaria da penha? Será que Deus quer que você faça 41 dias de jejum porque ele jejuou 40? Será que Deus quer que você faça sacrifício? Que você leve todo o seu salário, que você leve a sua vida, que você se martirize? Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos no 7º dia. 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, o propósito de Deus foi um propósito abençoador, foi um propósito esclarecedor. O profeta Isaías vislumbrou essas verdades, né? Ele propagou uma luz tremenda. Os profetas não viram, mas creram. Hoje nós temos esse privilégio de viver esta graça. É um privilégio tremendo. Isso não é utópico, não é utopia. A nossa mente, ela tem a capacidade para desenvolver aquilo que Deus tem para os seus filhos, aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, a maneira como Deus escreve não é certo por linhas tortas, não. Deus, ele escreve certo pelas linhas que ele endireitou. A minha vida e a sua vida já foi endireitada na cruz do Calvário. Mas, pastor, meu filho está entregue às drogas, meu esposo, a bebida, o álcool, a tantas outras coisas. Eu tenho uma filha que está na prostituição, eu tenho um filho que está na marginalidade. Talvez ele seja um eleito de Deus. Ninguém nasce escrito predestinado, eleito. Mostra este vídeo para ele, esta verdade, esta mensagem de que Deus o escolheu desde antes da fundação do mundo. A semente está aqui dentro. A semente de Deus que está na minha vida e que está na tua vida, ela é uma semente verdadeira. Nesse versículo mesmo, nesse capítulo, no 12, diz assim: a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, mesmo esta pessoa que está mergulhada em uma vida podre, se ela é uma escolhida de Deus, o Espírito Santo está nela. Porque a pessoa não vai ter que confessar para ser de Deus, não. Quantas e quantas, vamos dizer assim, quantas civilizações que não ouviram falar de Jesus e que receberam a salvação, não por confessar ou por crer, mas pelo fator da cruz do Calvário. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque que fala sobre isso. Por aquele fator ali da morte e ressurreição e da verdadeira bondade de Deus ali na cruz do Calvário. Então, você que está preso nisso aí, se acessou pelo YouTube, pelo Facebook e ouviu essa mensagem, joga tudo que não serve na tua vida, joga fora. Exerce a força que está dentro de você. Porque só o amor de Deus, só este amor, é capaz de fazer com que você consiga aplicar na tua vida esse presente que foi o dom da fé que Deus deu para você e para mim.
E com este dom da fé, ele já habita em você, ele já habita em mim, ele habita em nós. Então valorize o que você tem, valorize aquilo que Deus fez por você, valorize aquilo que Deus construiu na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Nós sabemos que o Espírito de Deus, ele habita em cada um de nós, para que a verdade absoluta de Deus, ela se propague, ela se transforme, e o alto preço que ele pagou por mim e por você vai fazer com que essa verdade propagada aos quatro ventos transforme mentes, transforme corações, transforme vidas daqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Essa frase, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. O preço que Jesus pagou não é um preço que nós possamos medir. Por isso que nós cremos absolutamente que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos que ele já está habitando em você, já está habitando em mim. Nós acreditamos plenamente que a verdade que nós trouxemos aqui nesta noite, a verdade que nós estamos trazendo e aplicando às nossas vidas, é uma verdade absoluta vinda de Deus. E enquanto nós vivermos nesta terra, devemos compartilhar, levar, comunicar estas verdades, para que muitas e muitas pessoas, lançando mão desta verdade, saia de um poço, saia de um lamaçal, de um tremedal de lama, saia de uma cisterna rota para uma vida com propósitos, para uma vida com crescimento, uma vida de visão, uma vida de águia, não uma vida de um corvo ou uma vida de galinha, né, que cisca baixo no terreno, mas uma vida de águia que voa alto para a glória do nosso Deus. Que você, nesta semana,
possa se alimentar deste alimento sólido. Você que ouviu pela primeira vez, vá no nosso canal no YouTube, ouça as demais mensagens para que você possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Espírito de Deus, ele possa continuar nesse momento ministrando na sua mente, para que a metanoia possa acontecer na sua vida, no seu coração e na sua família. Desejo a você uma semana excelente, uma semana maravilhosa. Você possa orar também pelo nosso ministério. Estaremos orando por você. Se você desejar a oração, faz contato conosco pelo número do telefone 22 98155 2308. Uma semana excelente na presença do nosso Deus. Boa semana, um grande abraço.